Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo de Gente. Se é a sua primeira vez por aqui, eu me chamo André Espírito Santo, eu sou a host desse canal. É um prazer ter você por aqui. Aqui a gente fala sobre comunicação e gestão de pessoas, como a comunicação pode transformar a gestão de pessoas, a gestão de empresas. E hoje eu tenho prazer de ter um convidado muito especial, é o Ricardo Santana. Ricardo Santana é um executivo, é um jovem executivo da área de supply chain, que trata aí de planejamento estratégico, liderança executiva. O Ricardo é engenheiro químico, gente, formado pela Faculdade Oswaldo Cruz, e ele tem MBA em gestão de compras e gestão estratégica econômica de negócios pela FGV. Nossa, Ricardo, é bastante coisa, hein? Bastante coisa. É bastante coisa. É bastante coisa. Eu não vou falar muito não, porque eu quero que você se apresente, Tá. mas o que me chamou a atenção no Ricardo, pessoal, é o seguinte: Ricardo, ele é jovem, ele tem uma visão muito ampla daquilo que a gente chama de cadeia de abastecimento nas empresas. É um setor bastante crítico, né? É o que garante as compras, a entrega dos produtos. E o Ricardo, numa conversa preliminar, a gente estava falando sobre gestão de crise. O nosso episódio hoje vai falar de gestão de crise e vai passar aí por assuntos delicados como uma gestão financeira de uma empresa. Qual o impacto, quanto impacta a gestão financeira, a imagem de uma empresa no mercado, a sua credibilidade a partir da gestão, da má gestão financeira, da má gestão da comunicação disso para o mercado. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Papo de Gente. Obrigado. Obrigado pela introdução. Vamos falar um pouquinho sobre crise, né? Eu acho que eu vim de uma carreira totalmente com empresas em crise, né? Desde a minha primeira experiência foi empresa que já estava numa crise financeira. Então, fui moldado na crise financeira, né? Então, e a área financeira você impacta diretamente a área de supply chain, porque é uma área que você precisa de crédito, é uma área que você tem que transparecer confiança para o seu fornecedor, que quando você está numa crise financeira é muito difícil. Então, é uma área muito delicada, né, que a gente tem muitos impactos, marketing, vendas, tudo é afetado quando você está numa crise financeira. Porque você, às vezes, acaba atrasando, você acaba perdendo o renome no mercado justamente porque você não está conseguindo entregar uma eficácia 100% que seria necessário. Isso você fala no nível, qualquer porte de empresa, não é verdade? Qualquer porte de empresa. Você tem alguns, por exemplo, quando você pega uma indústria muito pequena, vamos supor uma indústria química, por exemplo, numa crise financeira. Você tem dois problemas aí, principalmente fluxo de caixa, porque você não tem crédito para você poder comprar a prazo, então você tem que comprar à vista, e você nunca vende à vista. Você vende com 60, 90 dias e tem um tempo de fabricação. Então você tem uma área de um supply aí de 120 dias, desde o planejamento até a entrega. Então é 120 dias que você tem de fluxo de caixa negativo. Ou seja, aí você tem que antecipar os recebíveis, só que isso você paga juros, então sua margem que era 10, 12%, fica 5, 4, 5%. Então você tem um prejuízo muito grande financeiro nesse período. Né? E você acaba não tendo condições de fazer, por exemplo, uma compra bem feita, porque você não tem crédito, tem que pagar à vista, você não consegue ter uma entrega muito boa, porque você tem que pagar à vista o transporte também, que é onde complica, então tudo você tem que pagar à vista. Então você tem que ter um processo a mais na empresa para poder fazer pagamento. Ou seja, você tem uma mão de obra a mais só para poder fazer fluxo de pagamento de urgência. Então, quando você está em crise financeira, tudo é impactado, principalmente na área de entrega. Então, quando você pega, por exemplo, no varejo, estava falando antes, Casas Americanas, Casas Bahia, ninguém muito se importa na RJ, porque a pessoa vai chegar na Americanas, vai comprar lá o que tem que comprar, vai embora e tá tudo bem. Numa indústria, não. Você vai colocar o seu dinheiro numa indústria que tá numa crise financeira que todo mundo sabe, por exemplo, para a indústria solar. Uma empresa que está em RJ, você quer pôr um sistema solar na sua casa de, sei lá, 50 mil reais. Você vai pôr seu dinheiro lá com uma empresa RJ?
Gente, só para esclarecer aqui, RJ Recuperação é judicial. recuperação judicial, que é um recurso que as empresas utilizam para ter um tempo para administrar as contas, até que se pague os credores, né? Que ele não precisa pagar determinados impostos, enfim. Ela entra num regime que supostamente parece muito bom, mas aí ela passa a ter um gestor, que é um juiz, não é isso, Ricardo? É um administrador judicial que é indicado pelo juiz. Então, e aí ela passa a não ter muito controle das coisas. Então, assim, principalmente, existem algumas situações que as empresas passam que afetam, como você falou, a credibilidade. Isso. Mas antes da gente entrar nessa parte, eu queria que você falasse um pouco, você é jovem, você é bem jovem, o que te levou a ir justamente por esse caminho? Você é engenheiro químico? O que te levou a ir justamente para essa parte do supply chain? O que te atraiu nisso? Ou o que te atraiu para as crises? Eu acho que todo mundo que trabalha com supply chain, procurement, compras, nunca quis trabalhar nisso, né? Acho que só cai e acaba ficando. Então foi minha experiência. Eu era fazendo engenharia química, surgiu uma oportunidade de estagiário na área de supply chain, que foi minha primeira experiência. Fiquei, gostei e tô aí. E as crises? Muito... As crises, elas são aí naturais dessa área ou assim, você foi se especializando nisso? Eu fui me especializando sem querer, né? É uma coisa que não estava prevista, né? Minha primeira empresa que eu entrei como estágio, entrou numa crise financeira por conta do petrolão que teve em 2013, mais ou menos. Onde o quadro da área de supply chain era de 10 pessoas, quando eu saí ficaram 2. Então a empresa estava totalmente em corte, né? Por conta de crise financeira. E as demais que eu vim entrando, todas elas estavam numa crise similar. Até porque o Brasil é um país que vive em crise. A gente está em recessão o tempo todo. E quando você pega um negócio, provavelmente muito químico entra em crise, porque químico é uma coisa que você demanda um prazo maior de adquirir produtos, porque a maioria é tudo importado, a margem não é alta, e tudo impacta esse mercado. Por exemplo, construção civil é um mercado muito bom, só que no Brasil vive em recesso. É só ver obra, rodoanel. Tá quantos anos fazendo rodoanel que não tá pronto ainda? Então, assim, é um mercado muito sensível. E como eu vim de químico, eu basicamente vivi toda a minha carreira na parte em crise. Né? E quando eu saí do químico, aliás, a minha última experiência em químico era uma empresa que estava RJ, a gente conseguiu tirar da RJ. Depois disso, eu entrei numa empresa que estava RJ, a gente conseguiu segurar quase 2 anos ali, onde eu era diretor e conselheiro, que a gente segurou 2 anos a estrutura da empresa, então a gente reduziu o custo, a gente fez alguns trabalhos de incentivo financeiro, a gente puxou a ICMS, fizemos alguns acordos com o fornecedor de consignação, que foi o primeiro a ter no Brasil. Então foram algumas estratégias para a gente poder segurar a imagem da empresa, segurar a produção da empresa. Então, bem informado com isso, né? Não foi nada planejado, só caiu e eu absorvi. Mas, já que você tem uma experiência nisso e que você acabou falando aqui do mercado, tal, das diferenças, impacto dessas crises, né? Principalmente a parte financeira. Claro, é sempre a que abala primeiro a empresa. Que você, como a visão que você tem quando você está desse lado, né, do balcão, numa empresa que você vê que o impacto econômico, o financeiro, o impacto dessa crise para as demais áreas, para a empresa, a imagem da empresa, por exemplo, no mercado. Comenta um pouco disso. Por exemplo, vou falar no setor industrial, né, porque isso não impacta tanto o cliente final, mas impacta nos seus parceiros. Né? Então, assim, você não tem crédito, você tem que comprar à vista, você tem que receber à vista, você tem um fluxo de caixa. Porque normalmente quando a empresa está RJ, o sócio já não tem mais dinheiro para injetar. Então, você não tem um fluxo de caixa não é só da empresa, você não pode contar o dinheiro do sócio. E tem muitos casos que o sócio é afastado. Porque foi ele que colocou a empresa numa situação de má administração. Então, entra o juiz afasta o sócio da administração. Por isso que você pega algumas empresas que são pequenas, que existem conselhos. Então, a empresa que está em RJ, normalmente é uma empresa de 200 funcionários, que é pequena, não tem IPO, não tem nada, e tem um conselho de administração. Por quê? Porque o sócio foi afastado por má administração ou por algum outro tipo de acusação e foi implantado um conselho, que pode ser o externo ou pode ser um conselho de próprios funcionários, que acaba pessoas ali de áreas
específicas entrando no conselho que tomam as decisões estratégicas da empresa. Uhum. Então, é um impacto muito grande, porque quando a empresa, independente da margem que você tem de lucro, ela quebra só por um motivo, fluxo de caixa. Sempre. Você pode ter a margem de 50%. Se você não tiver um fluxo de caixa coerente, um fluxo de caixa positivo, você quebra a empresa. Uhum. Porque vai ter uma hora que você não vai ter mais caixa, mesmo com a margem alta. Uhum. Então, o principal impacto é o fluxo de caixa. Então, quando você entra num caso de uma indústria em recuperação judicial, você tem que ter acordos com outros parceiros que estejam dispostos a tirar você dessa crise, porque você conta com os parceiros. Essa é a parte principal do supply chain. É ter uma transparência para você demonstrar para os seus parceiros que você tem condições de sair daquela situação, só que você precisa de ajuda. Então é onde que eu entro muito forte aí na parte de crise. Então é chamar os parceiros, ô fulano, eu preciso de ajuda. Pra eu conseguir vender. Ter como você falou, transparência, Isso. uma comunicação direta e clara, né, O que Ricardo? acontece muito hoje são RJs transparentes, que é RJ extrajudicial, que não é judicial. Então, por exemplo, a empresa tá devendo, sei lá, 200 milhões. Ela chama todos os parceiros, tô devendo X, eu preciso de um plano pra poder pagar você, sem entrar em RJ. Uma coisa mais bem transparente. Costuma dar muito certo, porque o cara não quer que você feche. Sim. Vamos supor, você gasta 10 milhões de reais por mês com ele não vai querer que você feche. Ele quer que você pague, porque você está devendo. Então, aí você faz um plano, por exemplo. Fulano, eu preciso vender essa água aqui, você me fornece água, certo? Ok, só que eu tenho que pagar à vista, eu não consigo pagar à vista. Você consegue me deixar essa água comigo para eu vender e eu te pagar? Eu reduzo minha margem de 10% para 5% e te pago 5% de margem para eu já ir amortizando o que eu devo. Então é muito esse tipo de acordo. Isso é muito comum em indústria. Né? Mas tem que ser feito antes da RJ. Porque quando você entra na RJ, aí tudo que entra depois é extrajudicial. É fundamental, então, a transparência e a comunicação bem aberta com os fornecedores. Transparência total com os fornecedores. Os principais. Porque senão você tem um impacto muito grande. Porque assim, quando você entra na RJ, como é que funciona? Você deve 100 milhões. Os 51 milhões que a mais, 51% dessa dívida, tem que aprovar a RJ. Senão a empresa vai declarar falência. Então é importante você ter esses parceiros próximos, porque caso venha a ter uma RJ, eles sabem que você tentou fazer a negociação, tentou tirar a empresa daquele lugar para poder aprovar o plano da RJ. Porque quando você não tem essa transparência, é muito difícil as outras empresas aceitarem a RJ e acaba pedindo a falência. Acontece muito isso. Por exemplo, você não foi transparente, você pediu a recuperação judicial sem falar com nenhum fornecedor e eles não aprovam a RJ. Você tem que fichar, a empresa fecha. Eles pegam todos os ativos da empresa, vendem para poder pagar os fornecedores. Mas você sabe, Ricardo, que eu tenho eu desenvolvo alguns projetos na área de comunicação e um dos temores dos sócios nas empresas é o seguinte: se eu falar que eu tô devendo, se eu, disser que eu tô com dificuldade de gestão e tudo, você tá tratando muito com a parte do fornecedor. Mas tem muitos dos gestores que têm medo na parte do cliente. Como é que eu vou noticiar para o cliente, né? O fornecedor é como você falou, você chama, transparece toda a situação. E para o cliente, porque essa informação, ela é uma informação sensível. Sim. Esse fornecedor, ele pode ir para o mercado e dizer, olha, a empresa do Ricardo está com uma dívida, então a gente vai fazer assim. Isso pode chegar no ouvido do cliente, que se ele não tiver nenhuma fidelidade com você nem nada, ele pode ir embora, então você vai acabar sem receita, né? O temor de um gestor é ser transparente. Isso. E perder esses clientes, e perder, assim, vamos dizer, uma cadeia, né? Se o fornecedor faz tudo para manter o teu negócio e precisa de transparência e comunicação, como é que a gente vai levar esse assunto adiante quando se trata do cliente? Eu vou noticiar, eu não vou noticiar, eu vou esconder? Como é que a sua experiência, como é que tem sido nesse ponto? O ideal é você não avisar o cliente. O cliente não tem que saber. O cliente tem que receber o produto. Quando o cliente começa a perceber que a empresa não tem uma gestão eficiente, consequentemente ele vai saber que tem uma coisa errada com a empresa e vai parar de comprar, mesmo com RJ ou não. Né? Teve uma coisa que aconteceu numa empresa que eu trabalhei, que estava em RJ, que tinha uma brilhante ideia de ir numa feira que era do setor, e informar para as pessoas que estavam vendo o stand que a empresa estava em recuperação judicial, que não faz o menor sentido isso, porque o cliente não tem que saber isso. Ninguém sabia, os clientes não sabiam.
Ou seja, você avisou uma coisa, você criou uma coisa na cabeça do cliente que não entende, às vezes, o que é RJ, tá fechando. Quantas pessoas você falou já, mas o americano tá RJ? Ah, tá fechando. Não tá fechando, tá em RJ. Caso da Americana, gente, recentemente, Exato. aí que as pessoas ficaram com medo de comprar e tudo. A empresa não tá fechando, ela está num momento sensível financeiro que ela precisa de um auxílio judicial. Então ela entra com esse recurso de recuperação judicial, mas não tá fechando. Então, quando você entra com esse conceito pro cliente, vou parar de comprar porque tá fechando, ou não vai me entregar, você cria uma coisa pro cliente que ele não precisaria saber. Porque não tá impactando ele. Quando o cliente é impactado é porque a gestão está ruim. Porque isso da RJ se trata antes do cliente. Até o cliente você tem RJ, depois o cliente você não pode ter. Se ele pagou o produto, ele tem que receber. Então, porque mesmo que não tenha RJ, ele vai parar de comprar. Se você não reentregar o produto. Então, para o cliente é bom não informar. Obviamente, se ele perguntar, estamos em recuperação, mas assim, não precisa ficar batendo nessa tecla de estou em recuperação judicial, não precisa. É o que a gente costuma dizer, né? Em gestão de crise na comunicação, a gente joga a luz para aquilo que está funcionando. Não. Exato. Sim, está, mas a gente tem aqui um conselho que está fazendo a gestão, Isso. A gente já negociou com os fornecedores, a gente tem as boas práticas, a gente revisou os processos. Normas, procedimentos, né? Compliance, enfim. Você vai criando caminhos para você conseguir não transparecer isso. Mostrar a credibilidade, na verdade, né? Assim, que tá todo mundo com um emocional ali controlado, empenhado em recuperar aquilo e que o produto vai ser entregue ou o serviço vai ser prestado sem qualquer prejuízo, isso até né? pro juiz, tá? Porque assim, quando você vai para uma reunião de recuperação judicial, você tem os credores, o juiz. Aí é falado sobre a situação da empresa. Quando tem uma empresa que está em recuperação judicial, que está entregando para os clientes sem nenhum problema de entrega, está entregando, né, assim, com uma eficiência muito boa, isso dá uma coisa positiva para os credores e para o juiz. Porque fala, a empresa está funcionando, né? Não é má administração, alguma coisa aconteceu no passado que acabou impactando, mas está funcionando a empresa. Aí você fala dos fornecedores, aí você tem que ser transparente para saber como é que está a situação da empresa. São dois polos aí, né? Um que não tem que saber, só que não pode ser impactado, e outro que precisa saber para você conseguir algum auxílio. É um dilema, na verdade, né? Quando você tem uma empresa que está numa situação de crise, seja ela... É que hoje a gente está tratando aqui da recuperação judicial, a gente está falando da parte financeira. Mas, às vezes, a gente mapeia outros tipos de vulnerabilidade. Sim. Que não só financeiro. E até porque a gente está falando aqui da má gestão, mas pode haver um problema no mercado e impactar aquele setor, né? Então, a empresa... é uma coisa extra o controle dela e pode acontecer um outro tipo de vulnerabilidade, gente, acidente com morte, né? Já aproveitando que você está falando de fábrica, pode ter acidente com morte, pode ter explosão, pandemia. Lembra? A pandemia. Quantas empresas fecharam por causa da pandemia? Exatamente, pode ter, gente, até caso de divórcio, tá? Até caso de divórcio, de sócios, briga societária, que é outro problema também muito recorrente, que pode causar um estremecimento na imagem e na gestão da empresa, é motivo para a gente se preocupar. Na verdade, as empresas elas têm sempre que ter um mapeamento constante daquelas vulnerabilidades que podem afetar sua credibilidade no mercado, né? Seu nome, sua imagem, o seu poder de entrega, o seu poder de negociação, a boa gestão. Então, assim, não existe uma fórmula mágica, mas existe uma empresa que não negligencia os seus potenciais vulneráveis de crise. Né? O financeiro é um deles, e acho que talvez o pior, né? É o pior. Isso afeta tudo, né? Isso afeta desde do fluxo de caixa, que é o principal. Aí você tem pagamento, você tem renegociação de pagamento, que acaba entrando na parte de supply também. Então você tem, por exemplo, vamos supor, eu tenho que pagar 1 milhão essa semana. E meu caixa só entrou 500 mil, não tem 1 milhão para poder pagar. Só que eu sei que vou receber daqui a 15 dias um valor para poder pagar isso que eu teria que pagar agora e mais os futuros. Aí dá-lhe lá, liga pro fornecedor e fala, não consigo pagar, dá para poder postergar. Então é um trabalho que também deve ser feito de renegociação de pagamento, não só de novos negócios. Acontece muito isso. Né? Não consigo pagar hoje, eu preciso pagar daqui a 2 semanas.
Então, por isso que a transparência é muito... Porque você imagina, um parceiro que atende você há anos. Você liga pra ele do nada e fala, não tô sem dinheiro pra poder pagar. Ele fala assim, mas você não me falou nada? Queria aquela coisa de traição, sabe? Sei. Então é por isso que é bom ter uma transparência com seus parceiros, pra eles falar assim, não, ok, dá pra fazer uma coisa, não dá pra fazer uma coisa, mas saber o que tá acontecendo. No que você já trabalhou nesse tipo de crise, o que é muito comum para as empresas, elas já estão com essa ideia de transparência entronizada ou ainda tem muito medo, ainda se trata isso como um tabu, não, vamos esconder até onde der, enfim. Depende da área que a pessoa trabalha, ou depende da experiência dela. Normalmente, hoje, os profissionais têm sido mais transparentes. Né? Porque quando você entra numa recuperação judicial, numa crise financeira dessa, o fornecedor ele não vai acreditar na empresa. Ele vai acreditar na pessoa que está negociando. Acontece muito isso, né? Porque assim, onde eu trabalhar, por exemplo, a empresa estava em recuperação judicial de quase R$500 milhão. Um fornecedor, ele nos fornecia material em consignação para a gente poder vender e nós pagávamos ele depois de ter vendido o produto. Numa empresa que estava em recuperação judicial. Por que ele fazia isso? Porque ele confiava no Ricardo, que era conselheiro, diretor, tanto é que quando eu saí do conselho ele pode fazer isso. Porque ele confiava no Ricardo. Entendi. Então assim, vira muito mais pessoal, por isso que a transparência é muito importante. Né? Você confiar no executivo que está negociando, você confiar na índole, né, no como ele está fazendo a gestão do negócio. Então é uma coisa muito mais... torna-se muito mais pessoal a negociação. Então eu já vou aproveitar logo para falar sobre a marca pessoal. Então vamos conectar já o assunto. Já que você estava trazendo aí que algumas situações você mesmo foi o negociador e juntou essa credibilidade, como é que você, Ricardo, como profissional, então que trabalha com crise, como é que você trabalha em você essa questão da sua imagem para você manter a credibilidade e a confiança, né? Às vezes é uma pessoa que negocia com você há anos, está com você há anos, mas você pode estar chegando numa empresa justamente nesse momento de crise agora, né? Chegou agora, amanhã você vai fazer a primeira ligação. E aí, como é que o Ricardo trabalha a sua própria imagem para captar essa confiança? Dados e fatos, sempre. Né? Eu nunca chego para negociar numa crise sem ter dados que comprovem o que eu estou dizendo com fatos. Por exemplo, quando estava nessa crise, o que eu mostrei para o meu parceiro? Eu tenho essa condição, para eu conseguir atender as minhas pendências financeiras, atender meu mercado, eu preciso dessa condição. E eu consigo vender isso. Tá no meu planejamento vender isso. O meu histórico é esse. Então, quando você mostra dados, você mostra credibilidade. Mesmo que você não conheça a pessoa, porque a pessoa, fez o trabalho de casa. Não é aquela negociação, me ajuda aqui, não é. É uma negociação baseada numa coisa financeira, né? Numa coisa que é palpável, na verdade, né? Então, é mais trabalhado com dados e fatos, né? Porque depois você consegue vender que a pessoa, aliás, você consegue se vender como uma pessoa de boa índole, porque a pessoa já mostrou qual que é o plano, mostrou qual que é a ideia. Então, eu sempre tive muita abertura com meus parceiros por conta disso. Porque eu sempre levei dados, né? Comprovando o que eu estava dizendo, não eram números que eu tirei de algum lugar, não. Eram números que condiziam com a situação da empresa. E isso também precisa de um comprometimento da gestão da empresa, né? Com Porque certeza, você não é um garantidor sozinho. Quer dizer, Sim. Você tem os dados e fatos, mas você tem um compromisso da gestão com aquilo que você está apresentando. Sim. Isso conta muito. Conta, principalmente, era mais fácil quando eu era administrador. Eu sabia a situação da empresa em si, mas como negociador mesmo, ou só participando não como ali frente a frente, mas com dados e fatos, né? Então você acaba entrando de uma forma mais fácil. Só que se a gestão não for transparente, você não tem a credibilidade que você precisa para o fornecedor acreditar em você. E você já recusou fazer uma negociação porque você viu que o cenário estava nebuloso para você poder se expor como profissional? Nunca me coloquei numa situação dessa. Já me coloquei em negociações que eu sei que não davam para ser feitas, então eu pedi ajuda para os fornecedores. Eu falei, eu tenho essa situação, eu não sei para onde que eu vou. Eu desenhei alguns cenários aqui e eu preciso de um terceiro, quarto, quinto cenário. Me ajuda a entender como é que dá para fazer esse processo. Mas fazer uma negociação no qual eu não concordava porque tinha uma coisa que estava errada, por exemplo, os números que colocaram lá, os números não eram os reais. Eu nunca participei, nunca quis fazer.
Já neguei algumas coisas. Gente, já neguei olha, algum tipo de negociações assim. isso é fundamental. A gente está falando aqui não é só de credibilidade da empresa, a gente está falando aqui de credibilidade de um profissional. Porque, afinal de contas, quando o Ricardo ou qualquer negociador coloca lá o rosto lá, ou a própria pessoa da área de comunicação coloca o porta-voz, vai se comunicar com o mercado, com qualquer stakeholder, e para quem não está muito familiarizado com isso, é qualquer ente, seja empresa, seja pessoa ligada, até a família do colaborador é um stakeholder, mesmo que indireto, de uma empresa. Qualquer ponto de ligação dessa empresa que possa comprometer a imagem precisa ser tratado com transparência, com informações o suficiente, com compromisso, principalmente da gestão. A comunicação, ela é um reflexo, ela leva para as pessoas, para os pontos, né, para o sócio, para o fornecedor, para o cliente, para os colaboradores, para os acionistas. A comunicação ela leva as informações tratadas no sentido de tranquilizar, de fortalecer a imagem. Mas a empresa está em recuperação judicial ou está enfrentando um problema como quando caiu o avião da TAM, que morreu muita gente, né? Uma tragédia. Gente, isso acontece, mas o ponto principal aqui é o quão transparente a gestão o quão transparentes são os dados e o como você vai tratar. Até porque, Ricardo, você acabou de falar numa situação que você se vulnerabiliza, né? Olha, eu não tenho certeza da situação, mas eu chego então para o fornecedor e falo, olha, eu não sei para onde ir, vamos me ajudar? Vamos ver, eu vou encontrar uma saída. Não significa que você ter os dados e tudo você não possa se vulnerabilizar. Afinal de contas, a gestão é feita por pessoas. E nesse sentido, a comunicação, ela ajuda a gente a se conectar e a trazer para o nosso lado aquilo que a gente precisa para poder continuar se movimentando. E credibilidade está nisso também. Porque não significa que você é vulnerável, você é fracassado. Muito pelo contrário. Significa que você está dentro de uma realidade que você precisa, de fato, sair daquilo ali. Vou dar um exemplo, né? Eu tive uma ideia de um novo projeto para poder alavancar a empresa, onde o produto que eu vendia um produto, eu contratava mão de obra, eu assumia toda a cadeia de atendimento desse produto. Então, como que era o processo? Só vendia o produto e a margem do produto. Eu juntei tudo. Eu vou vender, eu vou instalar e eu vou repassar a margem. Eu chamei os parceiros. Porque, além de eu pagar o produto, ele ganhava uma parte da minha margem. Então, o que foi feito? Ele começou a investir no meu marketing, porque eu não tinha verba para investir em marketing, por causa da recuperação judicial. Então, ele começou a investir no meu marketing, pagando o meu marketing, poder fazer esse trabalho, para alavancar esse negócio e ele ser pago proporcionalmente parte da dívida. E pagando parte da dívida e pagando o produto. E passou. Né? Foi uma ideia que a gente chegou em conjunto. Né? O nome da empresa era muito forte. Então, o nome da empresa que eu trabalhava era muito forte, o nome do fornecedor era muito forte, juntava os dois para poder alavancar o negócio e ele receber parte do que a gente já devia. Mas a gente chegou nesse consenso juntos. Né? Sentamos na mesa, fizemos isso, ok, assim não dá, dá para fazer assim. Aí ele sugeriu algumas coisas, ele sugeriu pagar o marketing, sugeriu a parte da verba de venda, o percentual, ao invés de a gente pagar o produto mais caro, ele ganhava baseado na margem que a gente vendia. Então, a transparência. Aí ele estava acreditando que eu falei para ele, a minha margem é 20%. Ele acreditava que a minha margem era 20%. Então, também tem a questão da confiança. Sim. Se ele não acreditasse, ele fala, não faz sentido, eu quero que você pague a mais. Mas não, ele recebia a parte da margem, porque ele confiava na negociação. Entendi. Gente, tá sensacional o papo. Que tal se a gente fizer agora uma dica, assim, algumas dicas, a gente desse algumas dicas para quem está assistindo a gente, daquilo com base na experiência do que você tem, também um pouco na parte de comunicação, dicas para as empresas que estão aí, para os gestores que estão justamente entrando nessa zona essa situação de vulnerabilidade que é tão complicada, né, que tira o sono de todo mundo, o bom caminho para a gente poder mapear isso e ficar tranquilo e poder atender todos os que estão nessa cadeia. Curva ABC de dívida. Puxa uma curva ABC de dependências financeiras que você tem. Pega o A, que é 80% do que você deve, chama esses parceiros e negocie com eles. O restante, quando esses maiores aceitarem, o restante também aceita. Só que tem que ser transparente.
Então é chamar o parceiro, mas já não é chamar ele e falar, não tenho condições de pagar, não. Chama ele, conversa. Já com um plano, já né? com algum tipo de plano ou com algumas coisas já montadas para você conseguir apresentar e mostrar uma transparência e que você está fazendo um trabalho para poder tirar a empresa daquele lugar. Que o principal fator de você tratar uma crise financeira é você sair da sua zona de conforto e pensar em alternativas para você conseguir sustentar as suas pendências. Isso mostra uma transparência, mostra uma ética, enfim, tem alguns dados ali que na negociação final impactam muito. Então é ter esse plano de ação e também ter um plano, uma comunicação estruturada para que isso chegue para todo mundo. Mas para todo mundo, principalmente para os parceiros, principalmente os principais parceiros, e depois você escalando isso para níveis menores. E como é que a gente vai fazer, e isso de forma contínua, né, Ricardo? Assim, aproveitando, a dica é que haja uma constância nessas informações, no fluxo de informações, né, haja uma consistência, ou seja, além de a gente estar sempre informando, tá com consistência, as evoluções, mostrando os gráficos, mostrando que está tudo funcionando. Isso que eu vejo muito acontecer em empresas de recuperação judicial quando o gestor perde a mão, os fornecedores cobrarem informações, cobrarem dados e fatos, e não é enviado, porque não é obrigatório enviar. É só obrigatório na reunião dos credores. Mas durante o processo não é. Então eles escondem isso. E se não tem parceiro, você vai trabalhar sozinho. Se você não tem dinheiro, porque você está em recuperação judicial, você não tem dinheiro, mas você quer trabalhar sozinho, você não trabalha sozinho. Quando chegar alguém poder bancar a sua RJ para você sair daquele buraco, você vai ficar sozinho e você não vai conseguir manter. Então acontece muito isso de se esconder a situação da empresa até a reunião de credores, aí eles vão colocando para frente, joga mais 6 meses para frente, joga mais 2 meses para frente, e quando vê já virou uma monstruosidade. Eu vou até aproveitar, pegar uma carona no que o Ricardo está falando, pelo seguinte, alguns gestores, né, até os gestores de áreas, por exemplo, lá a pessoa que cuida do financeiro, principalmente empresas pequenas, gente, a gente vê isso, a pessoa começa a ignorar os telefonemas, o WhatsApp, e-mail, não vou falar, não, porque eu sou funcionário, eu não tenho que falar. Gente, é fundamental que os gestores tenham em mente o seguinte, todos os colaboradores vão ser afetados de uma certa maneira. Por exemplo, quando você não consegue, num processo como esse, até você se organizar, vai haver uma perda. Às vezes você não consegue até pagar o salário, ou paga atrasado, ou acontece de você não pagar, sei lá, a empresa de ar-condicionado da sua empresa. Gente, a gente não pode ignorar que precisa ter uma comunicação com eles também. Não é porque você é uma pequena empresa que você não vai falar. E não é só isso, né? Eu acho que não só a empresa, mas o funcionário como profissional mesmo, ele não pode não responder. Exatamente, até porque é sua marca pessoal, né? Porque você sai de lá, você é só um funcionário que pode trabalhar com qualquer outra empresa. Exato. Por exemplo, já tive casos de sair de empresas e fornecedor me ajudar a me recolocar. Porque confiava no meu trabalho, confiava na minha ética. Se eu sou uma pessoa que escondo, ele não vai me indicar para nenhum lugar. Eu não indicaria ninguém que eu não confie. Se você é mal educado, você que é colaborador, né? É até importante que o colaborador possa se sentir muito à vontade de conversar com o gestor. Como eu devo me comportar? O que eu devo dizer se eu receber uma ligação? Porque acontece até do fornecedor descobrir o seu WhatsApp pessoal. Sim. Né? Então, LinkedIn, WhatsApp. Exatamente. Todos os pontos de contato, ou seja, rede social, WhatsApp, telefone, tudo isso faz parte de uma rede de comunicação. E quando você está com uma dívida, o seu fornecedor para quem você está devendo, ele acaba acionando, porque hoje em dia a pessoa aciona mesmo. Então, pode acontecer. Então, treine o seu colaborador também. A transparência nesse sentido é muito importante, porque, olha, tá acontecendo isso e isso, se procurarem, vocês vão dar esse tipo de informação. Eu acho até que seria bacana, como dica, que eu já dei essa dica para um cliente meu, você ter reuniões regulares, onde os colaboradores possam ser inteirados do máximo de informação e serem orientados. Porque pode atrasar, gente, o pagamento de luz já aconteceu. Cortarem a luz da empresa e eles ficarem vários dias sem ali, acho que uns 4, 5 dias para religar, né, tudo. Imagina você, o colaborador, ter que ficar em casa
porque não pagou a luz, porque a empresa não pagou a luz e teve a luz cortada. É um impacto, gente. Querendo ou não, é um impacto no trabalho. E o colaborador também perde ele não ali, sente né? bem. O colaborador fica com medo de ser desligado, perder emprego, não isso receber. é o básico, mas ele como é que ele vai obedecer uma ordem de um gestor que simplesmente ele chegou para trabalhar e a conta de energia da empresa tá cortada? Sim. Como é que você processa isso? Você como gestor, você vai lá na frente e fala, gente, olha, aconteceu isso, ou você já chega de antecipação, vai acontecer, estamos nesse risco, ou você deixa acontecer, nenhuma ponta pode ser negligenciada. Quando eu assumia o conselho de uma empresa que estava em recuperação judicial, a empresa tinha 150 colaboradores, mais ou menos, 140, 150. Com uma crise de $500 milhão, não tinha R$1 no caixa. Eu tinha que, por exemplo, eu vendia produto para poder comprar material de cliente que já pagou no passado. Ou seja, eu estava devendo 5 milhões de produtos e não tinha dinheiro. E não tinha dinheiro, porque o caixa não tinha caixa, o sócio não tinha R$1 para colocar na empresa. Então, o que foi feito? Quando a gente antecipou, a gente fez uma restituição de crédito ICMS de 30 e poucos milhões. Com esse dinheiro, a gente mandou embora quase 100 pessoas, 100 e poucas pessoas, porque a operação não estava de 150 pessoas, é uma operação pequena, só que os gestores anteriores não tiveram a coragem de fazer essas substituições. Terceirizamos o galpão, trocamos o escritório em formato híbrido para poder economizar dinheiro, ficamos com 30 e poucas pessoas. As 30 e poucas pessoas que ficaram, todas elas tiveram aumento de salário. Ricardo, aumento de salário com crise? Sim, porque elas assumiram trabalho de outras pessoas. Exato, tem que reter esses talentos, assim, e era um valor que ia aumentar, sei lá, a folha aumentar R$50 mil. Uma empresa está devendo R$500 milhão, R$50 mil por mês não é absolutamente nada. Então a gente fez esse trabalho para poder manter as pessoas ativas. A empresa tá indo, eles estão acreditando na empresa. Resolveu 50% dos problemas. Você tinha funcionários desmotivados, pensando que ia perder emprego, então esses funcionários tiveram aumento salarial, né, home office, trabalho híbrido. Então tudo isso motivou a empresa a continuar funcionando. Sensacional, então, né? É algumas coisas que o gestor tem que fazer, tem que abrir mão para poder dar um benefício para os funcionários, porque assim, não é só ele que está impactado, porque os funcionários também estão impactados. Sim. Né? São colaboradores que recebem ali CLT, enfim, que está com medo de não receber nem a rescisão se for mandado embora. É verdade. Então, assim, é um trabalho humano que tem que ser feito, né? Uma negociação, inclusive, interna, né? De chamar os colaboradores, conversar, transpor a situação da empresa, obviamente não tudo, que não dá para apresentar tudo, mas o que dá para deixar os colaboradores não calmos, que não vai ficar, porque a situação da empresa ainda é grave, mas uma situação ok, a empresa está sendo transparente. De confiança, pelo menos, né? A gente fez eu sei que a gente estava no trabalho de transformar todo mundo em PJ, independente do cargo. Errado, por um lado é errado. Só que pelo outro eu já paguei toda a rescisão. Ou seja, mandar todo mundo embora, eu ia pagar todas as rescisões, ia contratar como PJ, mantendo os benefícios não ia tirar. Era mais por conta da rescisão, porque se tivesse que fechar a empresa, a rescisão estava paga. Entendi. Então, assim, é errado por um lado, por conta da CLT, mas é certo porque você está fazendo um trabalho de pagar todo o direito dos funcionários. Por exemplo, pessoa com 10 anos de empresa. Se a pessoa sai e não vai receber R$1. É muito prejuízo, muito né? Prejuízo. Então, muito prejuízo. Então a gente fez esse trabalho de fazer essa mudança de CLT para PJ para justamente o pessoal ter a segurança de receber o que merece, né? Ricardo, sensacional, nosso papo foi, nossa, aprendi muito com você, viu, até porque como empresária também, né, a gente quando fala de crise, normalmente a gente fica com uma visão um pouco nublada, né, às vezes a gente pensa mesmo só na imagem, no marketing, mas gente, em gestão de empresas, tudo conta, inclusive o caixa, principalmente, né, Ricardo? Principalmente. E foi um prazer enorme, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje, batendo esse papo, trazendo teu conhecimento, trazendo essas dicas para quem quer fazer a melhor gestão da sua empresa. Volte sempre que quiser, viu? Muito obrigado pelo convite. E para você que está por aqui, que nos acompanhou, a gente só pode fazer uma boa entrega, pode alcançar mais pessoas se você curtir aqui o nosso vídeo,
compartilhar com outras pessoas. Assina aqui o meu canal. Eu prometo para você que eu vou trazer sempre pessoas interessantes e assuntos interessantes. Afinal de contas, o Papo de Gente está aqui para poder informar, para poder trazer para você o melhor do conteúdo na gestão das empresas, na gestão das pessoas, mas principalmente trazendo como a comunicação pode transformar tudo isso. Muito obrigada e até o próximo Papo de Gente.